Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para quem tá assistindo, estamos aqui no capítulo 31 de Jeremias. O Instagram não tá me dando a opção de fazer ao vivo, mas nada vai nos parar, não é verdade? Então, resolvi gravar um vídeo, aí eu subo lá a hora que for, tanto lá quanto no YouTube. Vou inclusive colocar o link da descrição do YouTube, quem quiser acompanhar por lá, né? Às vezes tem mais opções, mais recursos de acelerar o vídeo, enfim. É isso, mas é basicamente isso daqui. É a pessoa naturalzona, tem nenhum luz natural, que inclusive tá lindo o dia hoje. E é isso. E nós estamos com essa proposta de ler a Bíblia, né? Ler um capítulo por dia. A gente só tem folga aos sábados, mas o Senhor tem nos dado graça, tem abençoado aí para que, né? Até aqui já fazem mais de 2 anos, 3 anos, eu acho. Já vamos para o 3º ano, né? Eu acho. É isso mesmo. E é isso. E eu pretendo ir até o fim da Bíblia. E é isso. Mas com mais projetos aí no meu coração. Eu gosto muito de escrever também. E eu acho que isso daria muito certo, né? Mas sei lá, às vezes é bom a gente ouvir, né? Numa conversa mais assim, informal, eu acho que a gente capta bastante coisa também. Mas qualquer coisa, coloquem aqui o que vocês preferem, se escrito, se em vídeo, em texto. Eu sempre, né, também deixo outro texto quando eu vou postar. Tem gente que gosta de acompanhar ao vivo, né? Até mesmo para tipo... Mas tem gente que volta aqui depois. Gente, eu esqueci eu tô há um tempão aqui tentando colocar o som e não coloco. Hoje as coisas estão difíceis e é interessante que ontem eu orei exatamente sobre isso, né? Eu orei para, né, Deus guardar aí todas, né, esse sistema, enfim, as coisas por trás, né? Que a gente depende aí do Instagram, disso, daquilo. Hoje, do nada, não apareceu lá aquela abinha de fazer a live. Mas não tem problema, creio eu. Vamos ver o que o Senhor quer fazer, né? Quer continuar fazendo. Amém? Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. É um capítulo longo, é um capítulo lindo. E é isso, vamos que vamos. Em nome de Jesus, que Deus nos dê graça, entendimento, sabedoria para falar sobre a palavra dele. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada por esse dia, obrigada por estes recursos, Paizinho, obrigada, sabe, Deus, porque eu creio, Deus, que não é obra do inimigo, sabe, Deus, mas é o Senhor talvez mudando de estratégia, enfim, trazendo coisas novas. E eu sou aberta, sabe, Deus, eu quero estar aberta, eu quero que as pessoas que estão acompanhando essas lives estejam também abertos, sabe, Deus, estejam realmente recebendo, sendo edificados e mais do que edificados, Deus. Hoje pela manhã eu orei e falei que se a gente não põe em prática, sabe, Deus, se a gente não se apropriar da tua voz, da tua palavra para nós, sabe, Deus, é só mais uma leitura, coisa, sabe, coisa que a gente lê em qualquer outro lugar, em qualquer outro jornal, em qualquer outra revista. Se essa palavra não nos transformar, não mudar a nossa vida, não mexer em nós e não fizer aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus, é inútil. É inútil ficarmos aqui 15 minutos, sabe, Deus? Então é o que eu oro, sabe, Deus, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, o som do céu e possamos, sabe, Deus, nos mover para aquilo do qual o Senhor tem falado conosco individualmente. Eu sei que eu tô aqui como instrumento, algumas vezes eu trago
alguns exemplos, Deus, mas na verdade, sabe, a sua palavra, ela fala individualmente. E eu tento mexer o mínimo possível, eu tento, sabe, só passar mesmo o meu entendimento a respeito dela. Mas sempre falar a respeito dela, a respeito daquilo que traz o texto para nós. Que o Senhor continue dando graça, discernimento, sabedoria. Em nome de Jesus, é isso. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por este capítulo. Abra o nosso entendimento mais uma vez, porque ele é um dos capítulos mais bonitos de Jeremias. E ele é muito forte, e ele é real. Eu não tenho dúvidas, Deus, de que na vida de cada um aqui este capítulo se tornará real. Em especial na vida daqueles que estão tristes, cansados, afatigados, sem esperança. O Senhor é quem renova a nossa esperança. Por isso, Deus, nós te pedimos, fala conosco. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, meu Deus, eu já passei metade da minha live. Só nessa introdução. Então vamos correr, gente. Talvez eu passe um pouquinho do meu tempo. Então vai dizer assim, capítulo 31. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão seus tamboris e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uvas nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão, chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo e anunciem as minhas palavras. Nas ilhas e terras distantes, eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Parando aqui rapidamente. Ontem, então, nós começamos a ver o Senhor dando essa palavra e falando para Jeremias escrever. E aí, olha o que... E aqui fala, Deus diz. Era uma palavra, né, ali de esperança para aquela nação. Não sei se Jeremias estava comunicando isso ao povo, acredito que não. Mas era algo que Deus estava falando com Jeremias e também com alguns do povo que buscava ele. Ele estava preparando o retorno deles. Sabe, os israelitas estavam muito espalhados, muito espalhados. E eles já estavam começando a se acostumar em estar fora, né? Eles tinham feito aquilo que Deus falou para eles fazerem no capítulo 29. Eles já estavam construindo casas, plantando vinhas, comendo das uvas. Eles já estavam, desesperançados. Gente, eu recomendo demais o filme, documentário, não sei, From the River to the Sea. Porque ele vai
contar tudo sobre isso, sabe? Assim, de uma maneira bem rápida ali, bem sucinta. Mas ele vai nos falar isso. E ele vai falar que, tipo, o povo de Israel teve um tempo que, tipo, cada um veio e, tipo, pegou a terra deles, pegou o governo, pegou tudo, sabe? E aí, quando a gente vê aqui Deus falando, Deus dando essa promessa de que retornaria eles, e de fato eles retornaram, e toda essa luta de hoje, toda essa briga, não com o Irã exatamente, também com o Irã, né? Mas toda essa briga é porque eles entendem, sabe? É guerra atrás de guerra, mas é porque eles entendem que o Senhor deu essa palavra e essa promessa para eles. Quem não briga por uma promessa? Sabe, você sabendo que Deus quer algo para você. Por exemplo, você tem um sonho de ficar grávida, tem um sonho de ter um filho, mas isso às vezes é um sonho seu. Mas a partir do momento que o Senhor fala com você, eu vou te dar um filho, quem é que não vai brigar por isso? Quem é que não vai fazer o que tiver de fazer, gastar o que tiver de gastar, juntar o que tiver de juntar, pagar quem tiver que pagar, fazer o tratamento que tiver que fazer? Você vai brigar por essa promessa, sabe? E aqui o Senhor estava falando, e tudo bem, e às vezes Deus faz isso num fluxo muito fácil, né? Às vezes é por milagres, é por obra de Deus, e com certeza aquele povo de novo, de todas as nações que eles foram, e estabelecer eles, dar o aval ali para eles constituírem o território deles novamente, só isso já é tipo inimaginável, sabe? Era inimaginável para eles. E aqui estava dizendo exatamente isso. Deixa eu te falar, eu construirei. Primeiro ele fala assim, ó. Quando o povo de Israel procurava descanso, tá. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por você é eterno, é eterno. É eterno, eterna é eternidade. Não acaba aqui, não acabou no Antigo Testamento, não vai acabar no Novo, ele não vai acabar. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter isso em mente. O amor de Deus por Israel, pelo povo dele, pelos filhos dele e por aqueles que aceitam ele como Deus, como esse mesmo Deus, e são adotados nessa família de Israel, o amor dele é eterno e não vai acabar. E aí ele fala o seguinte: mais uma vez vocês pegarão os seus tamboris e dançarão com alegria. Mais uma vez vocês farão plantação de uva nos montes de Samaria. E quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão na montanha de Efraim. Enfim. Cantei de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. O Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel. Essa é a verdade. Isso é o que Deus está dizendo. E aí, né, como eu estava dizendo, eles vão voltar. Olha só quem voltaria: os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as que estavam para dar à luz. Tem alguma condição de um cego, de um aleijado, de uma mulher que tá para dar à luz voltar para Israel? Tipo, tem algum vigor? Tem alguma... Só se fosse uma palavra do próprio Deus, só se fosse uma promessa, só se ele fizesse. Mas cada um aqui teria que assumir a sua responsabilidade, ter fé e crer que eles voltariam para a terra de Israel. E Deus com certeza reuniu eles de novo, congregou eles de novo ali. E aí vai continuar no versículo 11. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças e os moços, os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Essa é uma promessa em que fala
que o Senhor estaria dando presentes a eles, que o Senhor faria os moços e os velhos se alegrarem de novo. Gente, por muito tempo a gente tem vivido assim numa... Sabe aquele sorriso assim, tipo, que legal. Mas sabe aquele sorriso que vem de dentro e que é do Senhor? O Senhor está falando sobre isso, sabe? Eu creio que muitos aqui viverão, precisam viver isso, viverão. Essa é uma palavra do Senhor. O Senhor talvez foi o inimigo mesmo tentando nos parar para que essa palavra hoje não estivesse no Instagram. E eu oro em nome de Jesus para que ela vá para o Instagram. Eu vou fazer de tudo para ou escrever ou colocar o vídeo. Não sei como vai ser, mas em nome de Jesus, essa palavra, sabe? Que ela enche os nossos corações. Que no dia de hoje, ou no dia que você estiver assistindo, que essa palavra, ela nos alcance de maneira poderosa, alcance o nosso coração e nós saiamos do nosso estado de letargia, muitas vezes, em que está conformado, em que já entregou os pontos. E que o Senhor volte a fazer do seu choro, da sua tristeza, volte a te dar prazer, alegria. Então, continua no versículo 15, o Senhor diz, ouviu-se o som em Ramá, o som de um choro amargo, era Raquel chorando pelos seus filhos, ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos, pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto estas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos, depois que nos castigaste. Curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Põe avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel. Volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra, uma mulher protegendo um homem. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz, quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades, que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, e haverá lavradores e também pastores com seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então acordei, descansado e bem disposto. Eu, Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá, assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar. Assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz, está chegando um tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel, esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que enquanto durarem as leis da natureza, Israel será uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o monte Garebe e daí vai virar a direção de Goa. Será sagrado para mim o Senhor, o vale todo onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho do Cedron, até o portão dos cavalos a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada, nem destruída. Nosso tempo acabou muito. Tchau, gente. Deixa eu correr. Eu escrevo o restante aqui na legenda. Vou buscar falar um pouquinho sobre a nova aliança. Tchau, tchau.